Olá, meus irmãos, graça e paz. Esperamos que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Ainda continuamos com essa pandemia, com distanciamentos, mas acreditamos que Deus está cuidando de cada um de nós, cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja. E nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Esta feita é no livro de Deuteronômio, capítulo 29, onde tem como tema a aliança de Deus com o seu povo. Compromisso de Deus com o seu povo. Porque nós também podemos dizer o nosso compromisso para com Deus. Então nessa tarde nós vamos orar e vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando, falando conosco, para que o nosso coração possa estar disposto a obedecer ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecer pelo perdão que temos em Cristo Jesus, pelo teu amor, pela nova aliança que foi feita na cruz. E essa aliança nos dá a liberdade, livre acesso a falar com o Senhor, a estar com o Senhor. Abençoa o teu povo nesses dias difíceis, que a nossa fé possa ser acrescentada, nosso temor ao Senhor possa ser cada dia mais forte e o nosso compromisso para com o Senhor possa ser um compromisso inabalável, sempre reconhecendo a tua soberania e a tua vontade sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu já falei para os irmãos, Deuteronômio capítulo 29, vamos ler o verso 12, que diz o seguinte: para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no seu juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Então, como eu já disse, a aliança de Deus renova a aliança com o seu povo. E diante dessa aliança nós podemos perguntar a você: você tem compromisso com Deus? Qual tem sido o seu compromisso para com Deus, para com a obra de Deus, para com a igreja do Senhor? Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas têm perdido a sensibilidade de seus compromissos para com o próximo, para com as pessoas, para com as suas necessidades, tem quebrado alianças, tem feito com que associações sejam desfeitas, sociedades. Mas nós, para com Deus, precisamos ter uma aliança sincera, firme e saudável. Porque a Bíblia diz que ainda que nós venhamos quebrar essa aliança com Deus, Ele permanece fiel. Foi assim durante toda a história do povo de Israel. Sempre que o povo quebrava a aliança com Deus, pecava, se rebelava contra Deus, Deus os perdoava, restabelecia a aliança e os trazia de volta para junto dele para cuidar do seu povo. E nesse momento, nessa reflexão, nós queremos perguntar a você: você está comprometido com Deus? Porque Deus está comprometido conosco 24 horas. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E o seu cuidado para conosco é todas as horas, todos os momentos. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para cuidar de nós, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal, de todo o perigo. Mas o que significa ser comprometido com Deus? Se você tem esse compromisso com Deus, primeiro significa que você tem de renunciar o seu querer, o seu eu, o seu desejo, né? Lucas capítulo 14, verso 26 e 27 vai falar disso, que diz que nós precisamos renunciar ao nosso eu. E o renunciar ao nosso eu implica em renunciar a muitas coisas, às vezes até a nossa própria família, em busca de um viver, de uma prática
mais próximo de Deus, da sua palavra, da nossa comunhão, da nossa estabilidade espiritual para com Deus. Então, nós queremos dizer que para que isso aconteça, é preciso que a gente saiba renunciar tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus, tudo aquilo que está querendo a nossa carne fazer. A Bíblia diz que os desejos da carne passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, um dos primeiros pontos que nós queremos apresentar hoje nessa reflexão é que, para que essa nossa aliança permaneça firme com Deus, o nosso propósito deve ser em cada dia renunciar ao nosso eu. Sei que não é fácil, é difícil, mas nós temos que lutar todos os dias contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu, renunciando assim tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus, que vem causar uma separação entre nós e o nosso Deus. Em segundo lugar, nós queremos dizer que para ter o nosso compromisso com Deus, para continuarmos o nosso compromisso com Deus, para que o nosso compromisso para com Deus seja permanente, nós precisamos ter uma vida de oração, ter uma vida disciplinada na oração, na meditação, na palavra de Deus. E isso implica na santificação, na disciplina de uma comunhão com Deus, com o corpo de Cristo, a igreja. Em Romanos 12 e verso 1, os irmãos conhecem, o apóstolo lá vai dizer que roga a Deus, rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que procurem renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus, que ocupa a sua mente, tendo o nosso viver diário e constante numa busca de comunhão, numa busca de santificação para estar mais próximo de Deus. Então, primeiro temos que renunciar ao nosso eu, segundo temos que ter uma vida de oração, de disciplina, de santificação, de busca para estar mais próximo com Deus. E sabemos que isso não é fácil, porque as circunstâncias do dia a dia, o mundo em que vivemos, está ao nosso redor travando uma luta conosco. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes celestiais, os principados do mundo, do exterior. Então é uma luta que travamos todos os dias se queremos estar próximo de Deus, para ter essa vida de compromisso com Deus. E é uma luta contra o próprio Satanás, contra o próprio inimigo de nossas almas, que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando, tentando nos derrotar, tirar nossa fé, colocando desânimo no nosso coração, colocando dúvida em nosso coração. Mas que nós possamos estar com os nossos corações sempre firmes no Senhor, sabendo que é dele que vem a nossa esperança, sabendo que é dele que vem o nosso socorro para resistirmos às tentações. A Bíblia também nos alerta e nos diz que Deus não nos dá uma prova ou uma tentação além daquilo que nós podemos suportar, justamente para que nós venhamos manter o nosso compromisso, a nossa vida de santificação, a nossa vida como verdadeiros cristãos, mesmo em um mundo tão conturbado, tão corrupto como o nosso, mas que em meio a essa sociedade perversa, em meio a essa sociedade onde muitos não creem em Deus, nós precisamos ter a nossa mente, o nosso coração focado em Deus e na sua palavra. E sabemos que isso não é difícil se nós negligenciarmos a oração, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos. Então, como terceiro ponto nesta reflexão, nós queremos destacar que nós precisamos ter a perseverança que tantos outros discípulos do Senhor, servos, profetas, homens de Deus tiveram, tanto no Velho Testamento como na igreja primitiva, nos evangelhos. Você vai ver pessoas que tiveram perseverança, que souberam aguardar com paciência aquilo que o Senhor já tinha prometido. Então, que nós venhamos ter em nosso coração, saber que nós precisamos renunciar ao nosso eu, saber que nós precisamos
ter uma vida de oração e santificação baseados na palavra e sermos perseverantes para vencer qualquer obstáculo. A Bíblia diz que aquele que bater recebe, aquele que buscar acha. Então, como vamos fazer isso se a nossa perseverança for pequena? Então, temos de ser perseverantes, como foi a mulher do fluxo de sangue, temos de ser perseverantes, como foi tantas pessoas que foram curadas na Bíblia, né? Se nós pudéssemos relatar aqui, seriam muitas as pessoas que mostraram perseverança, que mostraram ser fortes diante dos desafios que a vida nos apresenta. Então, que Deus nos dê força, que Deus nos dê capacidade, que Deus nos dê alento, ânimo, coragem, fé, sabedoria na palavra para sermos mais do que vencedores, como a Bíblia nos assegura. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, acrescente a nossa fé e nos ajude a estar mais próximo de Deus. Em nome de Jesus.